Então, hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula de revisão para a semana de provas, que é a semana que vem. A nossa prova vai ocorrer no dia 25, o mesmo esquema do bimestre passado, tá? A matéria da prova é matrizes, determinantes, sistemas lineares. Os capítulos são os capítulos 19, 20 e 21, mas não é todo o capítulo 19, 20 e 21. É só aquilo que eu dei desses capítulos, que foram matrizes, classificação de matriz, cálculo de determinantes de matriz 2x2 e 3x3, e sistemas lineares, que é sistema 2x2, 3x3 e classificação e a regra de Cramer. Então, vamos começar. Primeiro, para calcular o determinante de uma matriz 2x2, como é que a gente faz? A gente multiplica a diagonal principal, multiplica a diagonal secundária e faz um menos o outro. Então, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Cuidado com o sinal. Então, 3 menos 10, menos 7. Deixa eu pegar a caneta agora para ir fazendo os outros com vocês. Nesse daí, vamos calcular então o determinante. Então, vou fazer a diagonal principal. 2 vezes 5, 10. Diagonal secundária. Menos 1 vezes 3, menos 3. E o determinante da matriz M vai ser 10 menos o menos 3. Repare que aqui deu menos 3, então vai ficar o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, 10 menos menos 3, 10 mais 3, 13. Ok? E agora? Resolva a equação com x real, de modo que o determinante desta matriz seja nulo. Então, isso daqui é uma equação. Então, eu vou calcular esse produto, 5 vezes x mais 3, que é a diagonal principal. Vou calcular a diagonal secundária. E o objetivo é que seja um menos o outro, o determinante tem que dar 0. Então, eu vou fazer 5 vezes x mais 3, menos 4 vezes x menos 2, tem que ser 0. Então, aqui eu vou usar a distributiva. 5x mais 15, menos 4x, mais 8, igual a 0. Só um minuto que eu vou admitir um aluno aqui. Pronto. Então, 5x menos 4x dá 1x, igual 15 com 8, 23. Mais 23, passando para o outro lado, menos 23. Então, assim resolvemos o problema. Alguma dúvida? Não. Que bom. Então, agora aqui. 4. Usando a regra de Sarros, calcule o determinante da matriz. Como é que eu calculo o determinante de uma matriz 3x3? Já admiti mais um aluno. É só multiplicar diagonal principal e diagonal secundária? Não. Quando a gente tem uma matriz quadrada 3x3, eu tenho que duplicar as duas primeiras linhas.
Então, primeiro eu tenho que colocar aqui, ó, duplicar a primeira coluna, aliás, e duplicar a segunda coluna. Agora eu vou calcular o determinante da diagonal principal, produto da diagonal principal e de suas paralelas. E depois eu vou somar. Então, vou calcular. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Deixa eu admitir só um aluno aqui. 1 vezes 0 vezes menos 1, 0. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 32. Então, aqui vai ficar 45 mais 0 mais 32. Que vai ficar 77. Deixa eu admitir mais um aluno. Agora eu vou fazer do outro lado. Diagonal secundária. 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. 5 vezes 0 vezes 8, 0. 1 vezes 2 vezes 3, 6. Eita. Menos 6 mais 0 mais 6 dá 0. Então, determinante vai ser 77 menos 0, que é 77. Dúvidas aqui? Não, Que professora. bom. E ficou o escrito do outro lado? Deixa eu apagar. Bom, calcular o produto de matrizes. Produto de matrizes. Primeiro eu tenho que ver o tamanho de uma e o tamanho da outra. Essa é 3 por 3. E essa é 3 por 2. Se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda, então tá ok. Eu posso multiplicar. E a minha matriz resultante será uma matriz 3 por 2. Então, eu tenho que verificar se o número de linhas da primeira é igual ao número de colunas da segunda. E a matriz resultante será uma matriz 3 por 2. Então, vou fazer o primeiro elemento com primeira linha com primeira coluna. Assim, eu vou obter o meu primeiro elemento da matriz, o elemento M11. Então, eu vou fazer 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 0, 0. Esse é o elemento da matriz produto M11. Agora, eu vou fazer primeira linha, segunda coluna. Então, vou obter o elemento aqui, ó. M1, 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 2, 6. Agora, eu vou fazer segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 2, 4. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 0, 0. Agora, segunda linha, segunda coluna. Vou obter esse elemento aqui, ó, M22. 2 vezes 1, 2.
0 vezes 5, 0. 1 vezes 2, 2. Agora eu vou trabalhar com a terceira linha. Terceira linha, primeira coluna. Então, vou obter esse elemento aqui, ó. M3, 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1. Agora aqui, ó. Terceira linha, segunda coluna. Então, elemento A3, 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 5, 10. 0 vezes 2, 0. Então, agora vamos calcular e ver a matriz resultante. 2 com 6, com 0, 8. 1 com 10, com 6, 17. 4 mais 0 mais 0, 4. 2 mais 0 mais 2, 4. 2 mais 6 mais 0, 8. 1 mais 10 mais 0, 11. Então, essa é a matriz produto, que é uma matriz 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Então, o produto de matrizes, a gente só precisa tomar bastante cuidado em destacar as linhas e as colunas que eu estou multiplicando, multiplicar os elementos correspondentes, depois fazer a soma e calcular. Vamos ver mais um exercício. Dada as matrizes A e B abaixo, verifique se elas são inversas. Então, duas matrizes vão ser inversas se o produto entre elas der uma matriz identidade. O que é uma matriz identidade? Uma matriz identidade, no caso, a matriz identidade que a gente vai estar trabalhando aqui, é uma matriz 2 por 2. Por quê? Porque as minhas duas matrizes são 2 por 2. Então, matriz identidade é aquela que tem 1 na diagonal principal e 0 nas outras posições. Então, para eu verificar se essas matrizes são uma inversa da outra, eu tenho que multiplicar A vezes B e multiplicar B vezes A e verificar se vai dar essa matriz identidade 2 por 2. Então, vou multiplicar aqui. Fazer A vezes B primeiro. É fazer 1, 1, 2, 3 vezes 3 menos 1, menos 2, 1. Então, eu vou fazer primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, todos esses produtos. Ó. Primeiro, 3 vezes 1, 3. 1 vezes menos 2, menos 2. Então, 3 menos 2. 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. 3 vezes menos 2, menos 6. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 1, 3. Então, agora eu vou operar esses números. 3 menos 2, 1. Menos 1 vezes menos 1 com mais 1, 0. Menos 6 com menos 6, 0. E menos 2 com mais 3, 1. Então, fazendo o produto A vezes B, eu obtive a matriz identidade. Agora, eu tenho que fazer o outro produto, B vezes A. Então, eu vou colocar a matriz B na frente.
Lembrando que o produto de matrizes, ele não é comutativo. Então, A vezes B nem sempre vai ser igual a B vezes A. Por isso que eu tenho que verificar os dois. Então, vou fazer os produtos. 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes 2, menos 2. 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 2 vezes 1, menos 2. 1 vezes 2, mais 2. E, por último, menos 2 vezes 1, menos 2. 1 vezes 3, 3. Agora eu vou calcular. 3 menos 2, 1. 3 menos 3, 0. Menos 2 mais 2, 0. Menos 2 mais 3, 1. Então, A vezes B é igual a B vezes A. E é igual a matriz identidade. Então, A é a inversa de B. E vice-versa. Tá bom? Então, eu posso dizer que uma é a inversa da outra. Gente, vocês estão ouvindo barulho de helicóptero? Não, né? Que bom. Não, professor. Não. É porque eu moro perto do Hospital Marcílio Dias e acaba de chegar um helicóptero no hospital. Aí tá uma barulheira danada aqui. Então, vamos continuar. Calcule a matriz inversa de A. Espera aí, deixa eu dar uma paradinha aqui na apresentação. Calcule a matriz inversa de A. Então, eu tenho que calcular uma matriz tal que A vezes essa matriz dê a identidade. Então, eu tenho que montar aquele sistema. Eu vou fazer A vezes uma matriz ABCD e tem que dar a matriz identidade 2 por 2, porque eu estou trabalhando com uma matriz 2 por 2. Então, eu vou botar que é igual a uma matriz identidade. Então, a matriz identidade é aquela que tem 1 na diagonal principal e 0 no resto. Eu vou multiplicar os elementos, vou achar uma expressão e depois eu vou igualar cada expressão a um elemento aqui da matriz diagonal. E aí vou resolver o sistema. Então, primeiro, 2A menos 5C, 2B menos 5D. Aqui, A menos 3C e B menos 3D. Isso tem que ser igual a 1001. Então, eu vou igualar 2A menos 5C igual a 1. Vou igualar os elementos correspondentes, porque igualdade de matriz, a gente iguala os elementos correspondentes. Então, eu vou ficar com 2A menos 5C igual a 1, A menos 3C igual a 0. Outro sistema, 2B menos 5D igual a 0 e B menos 3D igual a menos 1. Repara que são dois sistemas, então eu vou ter que resolver os dois. No primeiro eu vou achar A e C, no segundo eu vou achar B e D. Então, vou resolver o primeiro. Vou multiplicar embaixo por menos 2, para poder usar a fórmula da adição. Vai ficar menos 2A mais 3C igual a 0. Vou somar. Vai cortar 2A com menos 2A. Então, tenho a primeira solução aqui, ó. Menos 5C com mais C dá C. C igual a 1. Agora, eu vou substituir o C igual a 1 na primeira equação. A menos 3 vezes 1 igual a 0. A menos 3 igual a 0. Então, A igual a 3. Já tenho a primeira parte da matriz. Agora, eu vou resolver o segundo sistema. Vou multiplicar por menos 2 embaixo também. Vai ficar menos 2B mais 6D igual a menos 2. Agora, eu vou
somar e cancelar. Mais 6D com menos 5D dá 1D. 1D igual a menos 2. Vou substituir D igual a menos 2 nessa minha equação. B igual a menos 3 vezes menos 2, vai dar menos com menos mais. B igual a 6 menos 1, B igual a 1 menos 6, B igual a menos 5. Aí eu tenho que colocar cada elemento no seu lugar. Opa! Então, A é 3, aqui é o B. B é menos 5, C é 1 e D é menos 2. Então, a minha resposta é a matriz. A matriz inversa vai ser essa matriz. 3 menos 5, 1 menos 2. Lembrando que matriz inversa tem essa conotação, ó, A elevado a menos 1, que a gente copia dos números reais, essa notação. Passar para o outro exercício. E eu não apaguei, era para ter apagado. Seja A e B duas matrizes, eu quero calcular A menos 4B. Então, como é que eu calculo A menos 4B? Primeiro, para somar e subtrair, as matrizes têm que ser do mesmo tamanho. Então, a matriz A é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. E a matriz B também, 2 linhas e 3 colunas. Então, elas são do mesmo tamanho, eu posso operar. Então, eu vou fazer A menos 4B. Menos 4B é fazer o menos 4 vezes todos os elementos da matriz B. Então, eu vou multiplicar por menos 4 vezes todos os elementos. Então, primeiro eu vou fazer esse produto. Menos 4, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 8, 4 vezes menos 1, menos 4, 4 vezes 0, 0. Agora, eu vou operar a matriz A vezes essa matriz que foi resultante de um escalar. 1 menos 4, e errei o sinal aqui, ó, dá menos 3. 0 menos 4, menos 4. 2 menos 16, menos 14. 3 menos 8, menos 5. 4 menos 4 dá 4 mais 4, 8. 1 menos 0, 1. Então, essa é a matriz resultante. Então, para fazer soma e subtração, eu tenho que ter as matrizes com o mesmo tamanho. Vou passar para o outro exercício. Seja o sistema S igual a 2x mais 3 vezes x. Aqui é x1, x2, x3, mas poderia ser x, y, z. Então, é 2 vezes x1 mais 3 vezes x2 menos x3 igual a 0. x1 menos 2x2 mais x3 igual a 5. Menos x1 mais x2 mais x3 igual a menos 2. Verifique se 2 menos 1 e 1 é solução de S. E depois você também vai verificar se essa solução 0, 0, 0, que é a solução trivial, também é a solução de S. Então, como é que eu faço para verificar se é a solução? Eu tenho que substituir os valores e na ordem que ele aparece. Se é 2 menos 1 e 1, então o 2 é x1, o menos 1 é x2 e o 1 é x3. Então, eu vou substituir
em todas as equações e verificar se é verdade. Menos x1, então, é menos 1. Tem que dar 0. Vamos verificar. 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes menos 1, mais 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 1. Igual a 0. É verdade, ó. 4 menos 4 igual a 0. Então, a primeira é verdadeira. Agora, eu vou substituir na segunda para verificar se a segunda é verdadeira. Dá 2 menos 2 vezes menos 1 mais 1. Tem que dar 5. 2 vezes menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 mais 2 mais 1, 5. Então, é verdade. Vamos fazer a última. Menos 2 mais menos 1 mais 1. Aí, menos 2 mais 1 mais 1. Tem que ser igual... Ô, gente, tem que ser igual a menos 2. Menos 2 mais 1 com menos 1 cancela. Menos 2 é igual a menos 2. É verdade. Então, essa primeira solução, ela deu verdade em todas as minhas equações do sistema. Ela foi verdadeira para todas as equações do sistema. Logo, ela é a solução. Ela é a solução do sistema. Agora, eu tenho que verificar a outra. Verificar se a outra é a solução do sistema. Então, eu vou verificar. Vou substituir agora o terno 0, 0, 0 na primeira linha. 2 vezes 0 mais 3 vezes 0 menos 0 é igual a 0. Verdade. Eu já posso dizer que ele é solução? Não, eu tenho que verificar em todas. 0 menos 2 vezes 0 mais 0 é igual a 5? Não, esse lado aqui vai dar 0. Então, uma equação foi falsa. Se uma equação é falsa, eu não preciso nem conferir a outra. Eu já sei que esse não é a solução do meu sistema. Então, toda vez que eu tiver um problema em que a gente precise verificar se é a solução do sistema, eu vou pegar a solução, colocar, substituir e verificar se todas as equações são verdade. Se uma equação não for verdadeira, então não é a solução. Por último aqui, ó, resolver o sistema usando a regra de Cramer. Então, eu tenho que calcular vários determinantes. Primeiro, eu vou montar a matriz determinante do sistema, que é 1, 3 menos 1, 2, 1, 1, 3 menos 1, 1. E vou calcular esse determinante. Vou dobrar aqui a matriz, ó. Dobrar as primeiras colunas e vou calcular. 2, 9, 1. Então, aqui é 13. Agora, calcular diagonal secundária. Menos 3, menos 1 e 6. 6, menos 1, menos 3. Isso mesmo, dá 2. Então, o determinante aqui, 13
menos 2, 11. Guardo esse valor. Agora eu vou usar aqui um dx. O que é o dx? Eu vou substituir essa coluna, a coluna das respostas, na coluna dos coeficientes do x. E as outras eu vou copiar. E agora eu vou calcular o determinante. Para calcular o determinante, eu tenho que dobrar as duas primeiras colunas. E vou calcular. 1, 9 e 0. Menos 3, 0, 3. Então, desse lado vai ficar 0 e aqui 10. Então, dx é 10 menos 0, que dá 10. Agora, vamos calcular o dy. Como é que eu calculo o dy? Eu vou substituir a coluna da solução. Desculpa. A coluna da solução na coluna do y. E vou repetir as demais colunas. Então, vai ficar 1, 2, 3, 0, 1, 3, menos 1, 1, 1. E vou calcular o determinante. 1, 2, 3, 0, 1, 3. Vai dar menos 6, 0, 1. Então, aqui o determinante, esse lado aqui, 5. Menos 3, 3 e 0. Menos 3 com mais 3, 0. Então, dy, 5 menos 0, 5. Falta só o dz. dz eu vou substituir os elementos da coluna solução na coluna do z. Então, agora que eu vou colocar aqui na coluna do z. 0, 1, 3. E vou calcular o determinante. E a caneta sumiu? Voltou. 3, 1, menos 1. Então, calcular aqui dá 0, 9, 3. 0, menos 1, 18. 18 menos 1, 17. 9 com 3, 12. dz, 12 menos 17, que dá menos 5. Então, agora vamos calcular cada uma das incógnitas. A x vai ser dx sobre d. Então, vai ser 10 sobre 11. A variável y, dy sobre d. 5 sobre 11. E a variável z vai ser dz sobre d. Menos 5 sobre 11. Como não dá para eu simplificar, continua, fica dessa forma. Se desse para simplificar ou para calcular, a gente iria calcular, tá bom? Então, assim, o que dá mais trabalho é fazer os 4 determinantes, tá bom? Vou parar
de compartilhar a tela e vou verificar quem chegou atrasado, porque a nossa aula já está acabando, tá? Também vou terminar a gravação, vou disponibilizar essa gravação lá na sala.